Agora falando sério, a ideia é sempre a gente discutir um tema importante para o INEP numa pegada de revisão, e um dos temas que chama muita atenção no INEP e que combina muito de fato com a proposta da prova, né, e que cai bem mesmo, como eu falei, quase 3 vezes mais que nas outras bancas, é leptospirose. Leptospirose é um tema importante, um tema que a gente precisa ter atenção, porque as mensagens elas não são muito complexas. É uma doença que a gente tem uma noção até do que ela represente, né, quando a gente fecha os olhos, mas é uma doença que a gente precisa ter cuidado, porque existem algumas informações, existem algumas mensagens compartimentalizadas que a gente não pode perder de vista. Tema fácil, aparentemente, tem dessas. A gente tem que tomar cuidado para não se perder em coisas que, cara, deveriam ser banais, sabe? E leptospirose é assim. O jeitão das questões do INEP, tipicamente, com leptospirose, segue a ideia geral da prova. Caso clínico gigante, trazendo os elementos cardinais da leptospirose e, na maioria das vezes, perguntando sobre diagnóstico. E aí aparecem outros diagnósticos diferenciais, entendeu? Então a pegada costuma ser essa. É muito parecido com o que acontece com malária, por exemplo, né? Então o INEP tem essa característica. Aquelas doenças que a gente não vê com tanta frequência no dia a dia, o INEP costuma fazer isso, né? Às vezes até com doenças que a gente vê com frequência. Bota um cenário clínico, puxando os dados clássicos da doença e faz os seus questionamentos. O detalhe é que quando a gente analisa a banca, geralmente, a maioria das questões em que o INEP faz isso, ele faz uma questão lisa. Uma questão que não tem obstáculos. Uma questão que explora os elementos cardinais. A maioria das vezes é assim. No entanto, principalmente nas provas que já foram para o Revalida, para o ENAD não, mas para o Revalida sim, o INEP costuma, em alguns momentos, colocar elementos nas questões para, enfim, explorar o não doença, aquilo que parece, mas pode não ser, para ver se a gente vai vacilar e marcar alguma outra alternativa, algum outro diagnóstico, sabe? Então, esse é um detalhe importante. Ontem eu até falei sobre isso e dei exemplos, né? Mas tem um cenário clássico até de uma questão recente do INEP, que era uma questão sobre dengue, e que o hematócrito do paciente não estava, o paciente tinha dengue com sinais de gravidade, né? E o hematócrito não estava aumentado. As pessoas falavam assim, não, mas o hematócrito não está alto, não deve ser dengue. Por quê? E era uma grávida, né? Então a grávida já tem a hemodiluição da gravidez habitual, né? Então veja que o INEP coloca o não doença, sabe? Um dado que aparentemente não era o que a gente esperava. Eu esperava que tivesse pior e tal, e não tá. Então às vezes faz isso. Então a gente tem que ter cuidado no leptospirose, porque se explorar algum desses elementos, a gente não pode vacilar. Não pode de jeito nenhum. Não pode. Então, o jeitão do INEP, ele precisa ser reconhecido. E leptospirose é uma doença que tem o seu, assim, aquilo que nos atrai na discussão. E não veja, não é lembrar que leptospirose é causada pela leptospira interrogans, né, habitualmente, que o homem adquire pelo contato direto ou indireto com urina de animal, habitualmente roedor, uma doença que tem um período de incubação de 1 a 30 dias, isso não é o elemento cardinal da leptospirose, não é. O ponto de partida de qualquer conversa sobre leptospirose é a gente perceber que leptospirose é uma doença que pode matar, e que pode matar e se parece muito com outras doenças do dia a dia. Isso é um problema. Pensa comigo, a doença pode matar, mas ela é parecidinha com outras do dia a dia, a gente corre o risco de não identificar, né? Então esse é o grande problema da leptospirose, o grande problema. Obviamente, veja, isso aqui é uma dinâmica de revisão, né? A gente vai discutir aqui sempre os elementos mais críticos, mais importantes de cada um dos cenários. Obviamente, no contexto de leptospirose, para a gente identificar a doença, tem um elemento, né, que é basicamente, assim, que é praticamente infalível para a gente pensar na leptospirose. O rato, óbvio. Porque se a gente adquire a doença, contato direto ou indireto com urina de animal, basicamente roedor, óbvio que tem um rato, né? Então isso vai ajudar muito a gente a pensar em leptospirose, certo?
errado. Muito cuidado com isso, muito cuidado. Eu sou um defensor ferrenho de uma ideia que eu lancei um dia numa aula e que eu defendo até hoje, há muitos anos atrás, de que todo mundo tem um rato na sua vida. Muito cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Quando a gente está diante de uma pessoa que não está bem e a gente pergunta para ela: ei, por acaso você teve contato ou talvez tenha tido com urina de rato? Você viu algum rato? Todo mundo vai lembrar de um rato. Isso é fato. Faça essa experiência. Faça. Amanhã está no pronto-socorro, está na enfermaria, pergunta para o paciente, qualquer paciente lá, paciente internado com ciência cardíaca descompensada, sei lá por que a pessoa está internada, ciência cardíaca descompensada. Aí vai lá e pergunta, vem cá, você teve algum rato perto da sua casa? A pessoa sempre vai lembrar, ah, tem, eu vejo uns ratos passando, não sei o quê, ah, tinha uns ratos na lixeira ali de casa. Então, muito cuidado, porque o rato é um elemento cardinal em qualquer conversa de leptospirose, qualquer para pensar, tudo bem, tem que estar presente, mas ele não resolve tudo, sabe? Não resolve. Não resolve. Obviamente, né, que numa questão de prova, uma prova que gosta, como o INEP, de explorar cenários clínicos e ver se a gente consegue pensar na doença, é óbvio que o examinador tem que dar um ratinho para a gente na questão. E se na vida das pessoas o rato ele é presente sempre, na questão de prova não é normal, toda questão tem um rato escrito, né? Não é. Só que, obviamente, o examinador não vai dar a coisa assim escancarada. Então, um detalhe já importante para a gente seguir na conversa sobre a doença é perceber que, tipicamente, haverá, no contexto clínico que o examinador apresentará sobre leptospirose, algum elemento que faça a gente, raciocinando minimamente, entender que a pessoa tem risco de ter a doença. É o contato com rato de uma forma subliminar. É a pessoa que teve contato com água de enchente, é a pessoa que trabalha com limpeza de esgoto, por exemplo. Esses elementos vão ser apresentados pelo examinador. Se o cara quiser que a gente pense em leptospirose, isso será apresentado. Entendeu? Isso estará perdido na questão. Não vai ter o rato, vai ter a informação indireta. Mas, obviamente, não adianta ter informação indireta se a gente não conseguir sentir o cheiro da leptospirose. E o cheiro da leptospirose não é o cheiro do xixi do rato, não. O cheiro da leptospirose é o cheiro clínico. É a gente encontrar um indivíduo e dizer assim, vou perguntar para você se você tem contato com o rato, vou perguntar de uma forma intensa e tal, para pensar um pouquinho mais na doença. Isso é sentir o cheiro, é ter a suspeita clínica. Isso não é difícil. Para entender, para a gente conseguir ver bem o corpo da leptospirose e conseguir suspeitar, é fundamental perceber como é que a doença pode se manifestar no dia a dia. A doença pode ser grave, pode, mas na imensa maioria das vezes não é não. E a gente consegue observar muito bem isso sentindo ou entendendo para valer as fases evolutivas da leptospirose. A leptospirose tem duas fases evolutivas descritas. Uma primeira fase chamada fase leptospirêmica, ou fase precoce, que é uma fase em que o indivíduo tem um boom de leptospiras pelo corpo, como o próprio nome diz, é leptospira para dar e vender. E não, o ser humano não transmite leptospirose, mas tem leptospira para dar e vender. Ele não dá e não vende, mas ele teria. Essa é a fase leptospirêmica, é a fase inicial da doença, que tipicamente dura uma semana. Esse é o cenário que a gente vai encontrar na maioria das vezes que se deparar com leptospirose por aí. Encontrou alguém na rua, fala, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Não, não tá tudo bem porque eu tô com leptospirose. 85% de chance de ser leptospirose na forma leptospirêmica. Essa é uma fase. Mas os indivíduos podem evoluir para uma outra fase da doença, a fase tardia, que é chamada fase imune. A fase imune é a fase da doença em que o indivíduo não tem mais leptospira para dar e vender, mas o que ele tem é a resposta imune contra a leptospira para dar e vender. E aí, papai, não dá certo. Não dá certo, não. Não dá certo porque resposta imune para dar e vender faz mal. Faz. É isso que gera sepse, por exemplo, não é? Então não é uma boa. E isso acontece geralmente depois da primeira semana de evolução da doença, numa minoria dos casos, 10 a 15% dos pacientes. Essa é a visão global da leptospirose. Duas fases. Boom de leptospira, boom de resposta imune.
A maioria das vezes a gente vai encontrar um indivíduo na fase leptospirêmica, em que o quadro, pasme, é idêntico. Idêntico. Vou mudar a palavra. É igualzinho, que é mais que idêntico, a qualquer outra síndrome febril. Igual. Igual. Tem febre, pode ter cefaleia, mialgia. Mialgia tem mialgia pra caramba, principalmente em grandes grupos musculares. A panturrilha pode doer, né, e tal. Pode ter artralgia, pode ter petequias, pode ter manifestações hemorrágicas, pode ter tosse, febre e tosse. Ai, isso é um resfriado, sabe? Igualzinho a arbovirose, igualzinho. E me diz, quem é que vai pensar nessa jossa de leptospirose? Quem que vai pensar nisso, sabe? O detalhe é que a imensa maioria dos indivíduos vai ficar bem mesmo. Por mais que a gente não dê o diagnóstico, por mais que a gente não faça nada, não tenha nem pensado, nem perguntou de rato nem nada, não tem problema, porque tudo vai evoluir bem, entendeu? Por isso que leptospirose não é um problemaço de saúde pública. Por isso, porque na imensa maioria das vezes tudo fica bem. A gente nem pensa na doença, não dá o diagnóstico e tudo fica bem. Para não dizer que ela é tão camuflada assim dentro das outras síndromes febris, existe uma manifestação clínica relativamente especial na fase leptospirêmica da leptospirose. Uma manifestação clínica que o Ministério da Saúde ressalta nos guias de vigilância epidemiológica. Uma manifestação clínica que certamente está no radar do INEP, porque o INEP elabora tudo baseado nos cadernos de atenção básica do Ministério, blá, 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 blá. Então tem que ficar de olho. Fique de olho no olho da leptospirose. Gostou dessa? Tem que ficar de olho. Sufusão conjuntival é uma palavrinha muito importante na leptospirose. Cerca de 30% a 40% dos pacientes terão sufusão conjuntival e esse é um achado que pode nos ajudar a pensar um tico mais em leptospirose que em outras síndromes febris. Entendeu? Esse é um dado importante e muito valorizado pelo Ministério da Saúde e precisa estar no radar. Então, se estiver anotando alguma coisa, anote uma coisinha aí. Fase leptospirêmica, atenção à sufusão conjuntival. Essa é uma pista para pensar em leptospirose. E na hora que a gente vê assim, sufusão conjuntival, epa, pode ser leptospirose. Aí na linha de baixo está escrito que a pessoa teve exposição à água de enchente. Aí fechou tudo, papai. Entendeu? Então, fazer prova tem dessas coisas. A gente precisa identificar os elementos importantes da doença e isso vai fazendo a gente não se perder dentro da questão. Isso é fundamental. Mas eu preciso lembrar que na imensa maioria das vezes vai ficar tudo bem. Então a gente não se estressa muito na fase leptospirêmica. O mesmo eu não posso dizer da fase imune. 10 a 15% dos indivíduos com leptospirose podem evoluir para a fase imune. Geralmente isso acontece depois da primeira semana de doença. Não tem mais leptospira. Tem a resposta imune normal. E resposta imune normal pode gerar disfunção orgânica. De fato, o indivíduo com leptospirose na fase imune pode evoluir com uma série de achados e uma série de achados que podem se traduzir com gravidade extrema. O indivíduo pode morrer. Esse é o problema da leptospirose. Diversas disfunções orgânicas podem surgir, mas existem 3 que são marcantes na doença. 3 elementos que representam a grande encarnação da forma grave da leptospirose. É a chamada síndrome de Weill. Na síndrome de Weill, o indivíduo tem uma mistura de icterícia por lesão hepática, manifestações hemorrágicas importantes e injúria renal. Esses 3 elementos precisam estar no radar e cada um deles tem um jeitinho especial. Tem. Por exemplo, a icterícia, que acontece por uma mescla de lesão hepatocelular e lesão colestática, né? A icterícia dos pacientes com leptospirose acontece com predomínio de bilirrubina direta, ok, mas tem um detalhe interessante. Tipicamente, a icterícia é rubínica. Os indivíduos ficam meio alaranjados. É uma icterícia diferente, né? Não é o amarelão ou verdão que a gente vê em algumas outras síndromes ictéricas. É rubínica. E por que é rubínica?
Isso é interessante, né? A icterícia rubínica, porque existe uma mistura do amarelo habitual da icterícia com algum grau de vasodilatação periférica que os indivíduos têm associados à disfunção orgânica. Misturou amarelo com vermelho, fica laranja. Esse é o dado interessante dentro do contexto da icterícia dos indivíduos com leptospirose. É um dos elementos críticos da síndrome de Weill, a forma ictero-hemorrágica da leptospirose. Tem icterícia, pode ter hemorragia. Hemorragia que pode se manifestar das mais variadas formas, mas uma em especial vale a atenção: hemorragia alveolar, que muitas vezes pode gerar comprometimento importante de troca gasosa. Tipicamente até, né, a hemorragia alveolar, quando sangra para valer, né, por capilarite no parênquima pulmonar, tipicamente ela se traduz com queda de hemoglobina, cai um pouquinho a hemoglobina da pessoa, infiltrados bilaterais e alteração de troca gasosa. Às vezes o indivíduo pode entrar em insuficiência respiratória. Então, atenção com os infiltrados bilaterais, isso é importante. Nem sempre a pessoa tem hemoptise. Afinal de contas, o sangramento é no alvéolo, né? O alvéolo não tem músculo para botar sangue para fora. Não tem. Então, às vezes não tem hemoptise, mas tem infiltrado bilateral, queda de hemoglobina, que pode ser discreta, né? Caiu mais de 1 grão por decilitro, já está valendo, e alteração em troca gasosa. Outro dado que merece atenção e é uma das coisas que mais nos preocupam na evolução do indivíduo com leptospirose. E por fim, dentro da forma ictero-hemorrágica da leptospirose, da síndrome de Weill, a injúria renal, que certamente é o componente da síndrome que mais merece atenção. Porque não é qualquer injúria renal. Não é mesmo. Não é mesmo. A injúria renal da leptospirose tem características muito especiais. É que inicialmente, eu vou repetir essa palavra, essa é uma palavra importante. Inicialmente, ela é do tipo não oligúrica e hipocalêmica. Aí uma hora dessa tu estás pensando assim, e daí? E daí, cara, que isso não é o normal. O normal é não ter injúria renal aguda, qualquer pessoa, né? Mas enfim, a injúria renal aguda, pensa comigo. Vamos explicar para a nossa avó, que não é médica e tal, o que é injúria renal aguda. Na injúria renal aguda, o indivíduo tem uma alteração aguda da função renal, o rim deixa de funcionar de uma hora para outra, e aí o que vai acontecer, né? A pessoa tende a não fazer xixi, concorda? Ou seja, o normal na injúria renal aguda é a pessoa ter oligoanúria, não é? Pois é, na leptospirose, tipicamente, no início, é não oligúrica. Uau! E tem mais. Se a pessoa perdeu a função dos rins, vai deixar de botar água para fora, deixar de fazer xixi. Vai deixar de eliminar potássio, não vai? A tendência na injúria renal aguda, na maioria dos casos que a gente vai encontrar por aí, é de indivíduo ter hipercalemia. Na leptospirose, tipicamente, na fase inicial, a injúria renal aguda é hipocalêmica. Então veja que isso já chama atenção. É um cenário especial? Bem especial. O detalhe é que o não oligúrico, por exemplo, né, a injúria renal aguda não oligúrica, não significa que o indivíduo está fazendo 3 litros de xixi por dia. Não é isso, não. É que só que a pessoa não está oligoanúrica. Então está fazendo assim, 900 ml de xixi por dia, 1 litro de xixi por dia, entendeu? Só não está oligúrico nem anúrico, não está com diurese de 300 ml. Não, está fazendo um pouquinho por dia. Isso é estranho. O mesmo vale para o potássio. Aí o potássio realmente fica baixinho mesmo, sabe? Fica baixinho. E é até legal entender por que isso acontece, né? Isso é legal, porque faz a gente não esquecer desse comportamento na leptospirose. É que a leptospira, ou a lesão inflamatória associada à leptospira, tem predileção pelo néfron proximal, pelo sistema tubular mais proximal. E aí qual é o problema? O problema é que envolvendo o túbulo contorcido proximal, a gente acaba tendo dificuldade em reabsorver sódio. Porque o local prioritário de reabsorção de sódio lá no néfron é no túbulo contorcido proximal. Aí tu vai dizer, tá, mas e daí não é potássio o problema? Calma. É que como a gente não vai reabsorver sódio no néfron proximal, vai sobrar muito sódio para o néfron distal. E aí lá no néfron distal, o sódio pode ser reabsorvido, pode, com a ajuda da aldosterona. Só que lá é assim, a gente reabsorve sódio em troca de íons de hidrogênio ou potássio. Aí ferrou. Porque vai absorver um monte de sódio e vai jogar potássio para fora. Resultado, hipocalemia.
Entendeu? Isso é muito importante. Embora existam outras causas de ira não oligúrica, existam outras causas de injúria renal aguda hipocalêmica, a leptospirose é uma das principais e num cenário clínico compatível, veja a importância de lembrar isso, é o cenário clínico enunciado grande, um indivíduo com febre, mialgia, sufusão conjuntival, veio ao hospital, depois de não sei quantos dias, referindo que esteve não sei o que com água de enchente, eu trabalho a limpeza de esgoto, tal, e está assim assado, exames laboratoriais mostram creatinina de 2,1, com potássio de 3, peraí, juntando as peças do quebra-cabeça, tá lógico do que se trata, entendeu? Então é muito importante conhecer todos os comemorativos da doença, isso é essencial. E todos os comemorativos reconhecidos à luz das fases clínicas da leptospirose. Por sinal, é reconhecendo as fases clínicas que a gente não tem dúvida de como dar o diagnóstico. Sim. Como é que dá o diagnóstico dessa jossa? Como é que dá? Peraí, qual é a fase que o indivíduo tá? Tá na fase leptospirêmica ou tá na fase imune? Veja, leptospirose é doença infecciosa. Doença infecciosa segue sempre a mesma lei para o diagnóstico. Existe uma lei, eu não conheço outra para diagnóstico de doença infecciosa. Ou a gente acha o bicho, ou a gente acha a resposta imune. Simples assim. Leptospirose não foge da regra. Fase leptospirêmica, fase inicial. Não está na fase grave. Como é que a gente pode dar o diagnóstico? Buscando a leptospira. Cultura, PCR, enfim. É isso. Buscar a leptospira. Leptospira para dar e vender. Vai dar para o laboratório, né? Agora, se o indivíduo tiver passado da fase leptospirêmica e estiver na fase imune, aí é outra conversa. Na fase imune, obviamente, a gente tem que buscar a resposta imune moral. E a gente pode fazer isso de várias formas, ELISA, microaglutinação, né? E aí vale até ter lembrar um detalhe interessante, é que geralmente a gente define diagnóstico de leptospirose fazendo a sorologia hoje e repetindo depois de um tempo, né? Vendo o que aconteceu na evolução do indivíduo. Não é, no começo tem muita suspeita clínica, vai notificar, vai fazer o que tiver que ser feito e tal, mas a confirmação geralmente vem na análise pareada. Mas esse primeiro exame ele acaba sendo muito importante porque se vier negativo, a gente tem que pensar em outra doença. Entendeu? Isso é bem importante, né? ELISA, microaglutinação é o que a gente precisa levar sempre na ideia da leptospirose. E esse geralmente costuma ser a pegada principal do INEP, né? Principal. Embora, obviamente, né, a gente não pode chegar no diagnóstico e parar de conversar sobre a doença, porque aí vem a parte mais simples da leptospirose, que é o tratamento. Um tratamento que, diga-se de passagem, sempre foi muito questionável, sabe? Muito questionável. O pensamento é assim, cara, o indivíduo, quando tem a forma grave, a leptospira já foi embora, adianta dar alguma coisa, né? Então foi sempre muito questionado na literatura, mas a falta de resposta clara sobre isso acabou induzindo, dada a possibilidade de manifestações graves da doença, que a gente acabasse tendo como recomendação forte tratar sempre a leptospirose. Então, apesar de existir essa discussão sobre o impacto do tratamento, a recomendação é tratar sempre. Agora, depende da fase que o indivíduo esteja. É que se estiver na fase precoce, a gente vai tratar mais leve. Se estiver na fase imune, a gente trata mais pesado. Recomendações do Ministério da Saúde. Fase precoce, opções, amoxicilina, doxiciclina. São opções para fase precoce. Fase tardia da leptospirose, aí a conversa é outra. Geralmente o indivíduo estará internado e os fármacos mais utilizados são penicilina cristalina ou então ceftriaxone. Então, muita atenção para a dinâmica terapêutica da leptospirose. Isso é bem valioso. E cuidado também para não sucumbir àquilo que a gente acha que alguém falou, que acha que foi uma recomendação. Cuidado, hein? Atenção. O tema termina aqui. Porque as medidas de prevenção são relacionadas àquilo que a gente faz no ambiente para evitar que o indivíduo tenha contato com a leptospira. Não existe recomendação hoje de profilaxia para a leptospirose. Atenção. Hoje, o Ministério da Saúde não recomenda quimioprofilaxia. Prevenção é com outras medidas. Com quimioprofilaxia, não. Tudo termina na discussão com a dinâmica do tratamento. Essa é a leptospirose. Essas são as mensagens cardinais da doença. Era isso que a gente precisava conversar hoje. Era isso, viu? Era isso. Lembrar do jeitão habitual da leptospirose, das grandes mensagens, de um tema que, veja, é um tema simples, né? Piquititinho e tal, mas o ponto, né? Eu acho que o que acende a necessidade de conversar é o fato do INEP gostar, da gente ter que reconhecer todas as facetas da doença e ter o cuidado com os elementos peculiares. Esse é o cuidado que tem que ter, porque é fácil, mas a gente não pode perder uma questão de leptospirose. Não pode de jeito nenhum. De jeito nenhum. Valeu?
Estou esperando os prints.